Pessoal, bom dia a todos vocês. Assim, ó, na aula passada eu deixei um material com vocês, um material de introdução, falando sobre pressão. O que é a pressão? Pressão, na verdade, nada mais é do que o resultado de uma força agindo em uma determinada área. Essa área é geralmente o que? Uma circunferência, né? É uma circunferência, que é a circunferência de um determinado cilindro. Todos os cilindros são redondos, então eu tenho que calcular a área desse aqui, tá? Então, o que é na verdade? Eu tenho aqui pressão, força e área. Quando eu quero calcular, por exemplo, a minha pressão, o que é? Como eu falei para vocês, pressão é o resultado de uma força agindo em uma determinada área. Pressão é igual a força agindo em uma determinada área. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Cálculo da pressão, força e área. Pressão é força dividido pela área. É uma força agindo em determinada área. Então, eu tenho aqui que pressão seria força dividido pela área. Se eu tenho pressão, força e área, para calcular a minha pressão, isso eu consigo achar a pressão é sempre dada em bar. Então eu consigo o meu resultado sempre, a unidade vai ser bar. Pressão é igual a força dividido pela área. Se eu quero calcular, por exemplo, a minha força, o que eu tenho que fazer com a área que está dividindo? A matemática diz que se eu tenho um determinado número que está dividindo um outro, quando eu jogo ele para o outro lado da igualdade, o que acontece? Ele inverte o sinal. Com isso, eu tenho que força vai ser igual ao quê? Pressão vezes área, porque a área vai ser jogada para o outro lado. Então, nesse caso, vai ser força igual pressão vezes a área. Força igual a pressão vezes a área. A força sempre vai ter a unidade em quilogramas força. Assim, por exemplo, se eu quiser calcular novamente, se eu quiser calcular agora, por exemplo, a área, que eu tinha calculado aqui, ó, pressão é igual a força dividido pela área. A área eu joguei para cá, então ficou a área vezes a pressão, que é igual a força. Como eu quero calcular agora a minha área, esse número que está multiplicando a área vezes a pressão, agora ele passa o outro lado com o sinal invertido. Então, nesse caso aqui, vai ficar como? Eu tenho que a minha área vai ser igual a força dividido pela pressão. Como eu tinha aqui, ó, pressão vezes a área, se eu quero calcular a área, o P que está multiplicando, ele passa para o outro lado. Então, vai ficar F dividido por P. Então, a área é igual F dividido pelo P. Essa aqui, pessoal, são as três fórmulas que nós vamos usar para fazer o cálculo da pressão, força e área. Entenderam? Então, para esse primeiro exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro caso. Eu tenho um cilindro, que eu tenho que calcular uma força, que eu não sei de quanto que é. Ele tem uma pressão de 8 bar. 8 bar, ou se não, 8 quilos, que é o que as indústrias normalmente utilizam lá. 8 bar, 8 quilos. Por que 8 quilos de pressão? Porque na verdade é assim, como eu passei para vocês na aula passada, a pressão de um gás é a pressão dividida ao choque entre as moléculas entre si e entre as outras paredes de um determinado recipiente. Então eu tenho que 1 kg força por centímetro quadrado, ele corresponde a 0,98 bar, ou seja, praticamente 1 bar. Então o que acontece? Lá nas indústrias, as empresas sempre vão dizer assim, quando ele está trabalhando, fazendo a manutenção de repente de uma determinada máquina, o chefe diz assim, qual é a pressão daquela máquina lá?
Ah, essa máquina lá está com 6 kg de pressão. Quer dizer o quê? Praticamente 6 kg, né? Ou seja, 6 bar de pressão. Então 6 bar corresponde praticamente a 1 kg. Então é normal vocês escutarem lá na máquina o rapaz da manutenção dizer assim, ó, ele está com 6 kg de pressão, 8 kg de pressão ou 10 kg. Então quer dizer, é a quantidade de pressão que está sendo injetado dentro daquela máquina lá. Né? Então, voltando aqui ao nosso exercício. Né? O primeiro caso, então eu tenho uma pressão de 8 bar, uma força que eu não sei qual que eu preciso calcular, e esse cilindro ele tem um diâmetro de quanto? De 5 centímetros, né? Ou 50 milímetros. Só que na verdade a gente utiliza sempre mais o centímetro, por causa da unidade que é quilograma por centímetro quadrado. Então a gente sempre vai trabalhar em centímetro. Então para esse caso aqui, o que nós vamos fazer? Pressão é 8 bar, diâmetro de 5 centímetros e a força de... não sei, tenho que calcular. Mas e a área? Lembra que eu tenho o triângulozinho, força, pressão e área? Aqui eu não tenho área. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a minha área. O que é a área? A área de uma determinada circunferência quer dizer o quê? Π vezes R ao quadrado. Né? πr ao quadrado. Área vai ser igual ao quê? Π sempre vai ser o valor de 3,14, que é a constante. Nós vamos usar só as duas casas depois da vírgula. E raio, que é o quê? Metade da circunferência. Então, se eu tenho 5 centímetros, quer dizer o diâmetro dele, né? Metade dele seria 2,5, que é o raio. Então, 3,14 vezes 2,5 R ao quadrado. Então, R, que é 2,5 ao quadrado. Então, para esse caso aqui, a minha área vai ser quanto? 3,14 vezes 2,5. Nesse caso aqui, vamos pegar a calculadora, ó, e vamos colocar aqui, ó, 3,14 vezes a minha circunferência, ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, né, que vai dar 6,5. Esse valor vezes o 3,14, né, isso vai me dar um resultado de 19,62. Então, nesse caso aqui, a minha área vai ser quanto? De 19,62. O que? Centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado? É a área. É a mesma coisa a área do seu terreno, né? Se eu tenho um terreno lá de 12 por 36, então eu tenho aqui uma área 12 por 30. Então, lado vezes o lado dá lado ao quadrado. Assim, a mesma coisa de uma circunferência. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Então, essa aqui é a minha área. Então, a área eu tenho aqui que é 19,62 centímetro quadrado. Tá? Bom, como eu já tenho a área, né, e eu preciso calcular a minha força, então o que eu tenho que fazer? Conforme diz o triângulozinho lá, minha força vai ser igual ao quê? Olhando a circunferência lá, né? Olhando aqui a força. Força é igual ao quê? Pressão vezes a área. Tá aqui, ó. Força igual a pressão vezes a área. Então, nesse caso aqui, eu tenho força igual a pressão vezes a área. Pressão é quanto que eu tenho lá? 8 bar lá em cima. Então, nesse caso aqui, será o quê? 8 vezes a minha área, que nós calculamos lá em cima, que é 19,62. 19,62. Tá? Minha força vai ser igual a quanto? Então, força vai ser igual a 8 vezes, né, 19,62. Então, vamos lá. Eu tenho lá aqui 19,62 vezes 8 igual a 156,96. Ou seja, eu tenho uma força aqui de 156,96
kg força. Essa é a minha força que eu vou ter aqui em cima aqui, ó. Para quê? Para eu, com uma pressão de 8 bar e um diâmetro de 5, eu consigo empurrar uma determinada força de 156. É claro que a gente nunca vai utilizar essa força aqui, a gente sempre vai utilizar um pouquinho menos, né? Empurrar aí uma força de 150, 140. Esse aqui seria o máximo de força que ele pode empurrar. A gente sempre vai empurrar um pouquinho menos, algo em torno de 140, 130, né? Que é um fator que a gente sempre utiliza abaixo.